Eu queria agradecer aqui a SBQ Nacional pelo convite e oportunidade de estar coordenando aqui essa mesa, mais um painel nacional, né? Que é um encontro virtual com amigos de verdade. Acho que essa ideia está sendo super bacana, super interessante, promovendo essa integração em todas as regionais, de forma que a gente possa saber o que está acontecendo em cada local, da realidade de cada local. Acho que só tem a agregar e trazer mais informações aqui para todos nós. Além disso, está sendo um ponto aí de confraternização, de encontro, de bate-papo. A gente conversa um pouquinho antes da reunião, um pouquinho depois. Isso tem sido bastante bom nesses momentos aí de pandemia, né? Então, bem-vindo todos. Dr. Giancarlo, infelizmente, não vai poder participar da reunião de hoje. Ricardo Horta me deu a incumbência aqui, então, de conduzir essa reunião. O nosso secretário, Marcos Tadeu, que é da Santa Casa aqui do Hospital Felício Roxo, de Belo Horizonte, vai nos ajudar aí com as perguntas e com os comentários. E o nosso tema vai ser a osteonecrose da cabeça femoral. É um assunto bastante interessante, polêmico, que tem várias condutas, e eu acho que vai ser interessante para a gente poder identificar e ver a individualidade de cada regional no tratamento dessa doença, né? Então, nós temos alguns convidados aqui. O moderador vai ser o Dr. Leonardo Brandão, aqui de Belo Horizonte. Ele é membro do grupo de cirurgia do quadril do Hospital Felício Roxo do Hospital Horizonte. Ele vai apresentar para nós uma aula aí sobre a osteonecrose e, além disso, vai apresentar alguns casos para serem debatidos aí na sequência, né? Então, os convidados participantes da mesa, temos um convidado para a regional. Na regional Rio, André Souza Lima, que é médico do Hospital Federal de Ipanema e da Santa Casa de Saúde de São José, diretor da clínica efetiva. Da regional Sul, nós temos o Dr. Anthony Kerbes, médico do grupo de cirurgia de quadril da Santa Casa de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Vento. Da regional Paulista, Dr. Fábio Stuck de Vito, diretor de integração da SBQ Paulista, chefe de residência de ortopedia da Faculdade de Medicina de Catanduva e membro do quadril de serviço da FAMERP. Da Sudeste, Dr. Gustavo Lemos Ribeiro, que é membro do grupo de cirurgia do quadril do Hospital Mater Dei do Hospital Universitário de Ciências Médicas, coordenador da residência de ortopedia dos dois serviços. Da Regional Paraná, Dr. Márcio Rafael Pozzi, médico ortopedista da Santa Casa de Curitiba e do grupo de quadril da Clínica Astro. Da Regional Norte e Nordeste, Rogério Filizola Gomide, preceptor de residência do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, e da Centro-Oeste, o Wendel Barbosa Freitas, chefe de ortopedia da Unimed Regional Sul de Goiás. Então, eu queria agradecer a participação, né, e o tempo de todos, e vamos dar início aqui, então, doutor Leonardo Brandão, a nossa reunião. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Comédia, Boni Surgical, que ajudam aí a Sociedade Quadril nesses eventos virtuais. Doutor Leonardo Brandão, fique à vontade aí. Vamos dar início à nossa reunião. Boa noite a todos. Inicialmente, o Ricardo me pediu para tentar não fazer o modelo de aula convencional. Parece que os encontros têm sido mais ou menos dessa forma, mais sobre a forma de discussão de casos. Então, eu preparei alguns casos aqui que vão englobar algumas coisas que a gente faz, algumas situações que a gente tem estudado nos últimos... A gente tem lidado com necrose há mais ou menos uns 16 anos e é uma das paixões que a gente tem. A gente procura conhecer, viajar e ter contato com quem está pesquisando essa situação toda. Então, na realidade, o que a gente vai fazer aqui é mais apresentar alguns casos. Conflito de interesse com esses casos não tem nenhum, nossa necrose é muito difícil. Esses são os serviços onde a gente está. Valendo a pena destacar que no Felício Roxo entrou o Dr. Marcos Tadeu, que é a nossa última aquisição, e nós vamos dar início, então, com os comentários que a gente tem. Primeiro, sobre a relevância da osteonecrose, porque é uma situação que acomete uma faixa etária extremamente produtiva, o que acarreta em prejuízos financeiros ao sistema de saúde de muita monta, de grande monta. E, como já foi falado, né, tem vários procedimentos descritos
estudados, relatados várias séries de casos, e como tudo que tem muito tratamento, é sinal que é pouco entendido. O que se sabe até hoje é que é uma entidade progressiva, uma situação progressiva que frequentemente inviabiliza a articulação e vai trazer a prótese como solução final e nem sempre final. Durante os últimos 10, 15 anos, muito tem se falado em preservar a cabeça do fêmur e cada vez mais a gente tem visto estudos nesse sentido, desenvolvimento de algumas técnicas. Então, o nosso primeiro caso é um paciente de 42 anos que chegou no consultório com o diagnóstico de osteonecrose. Todos os casos têm um diagnóstico firmado, seja por radiografia isolada, seja por ressonância, mas todos têm o diagnóstico firmado. Nós não temos dúvida com relação aos diagnósticos, entendeu? Então, esse primeiro caso chegou ao nosso consultório com um diagnóstico, uma ressonância, e sem sintoma. Foi um achado incidental, como acontece nesses casos assintomáticos. O outro lado, sem nenhum acometimento, e essa imagem que a gente está vendo, né, de uma lesão que eu pediria para os panelistas descreverem as importâncias que os achados mais significativos nessa radiografia. Vamos começar com o meu conterrâneo, com o Gustavo, e vamos seguindo. Pessoal, boa noite. Léo e todos os colegas. Léo, 42 anos, eu vou descrever, o computador pode ter alguma coisa, né, que eventualmente não veja, se tivesse, me ajuda, me corrige. Tá, não, mas parece, Léo, na radiografia em AP da coxa femoral, então as coisas que a gente sempre procura, ela não tem colapso, né, nós temos espaço articular mantido, aparentemente nós temos uma área mais central, tem uns cistos na cabeça do fêmur. Na vista de perfil de lado, nós também, estou forçando um pouco aqui, mas não estou vendo fratura subcondral também, sinal de crescente, cabeça esférica. Você falou que ele já tem um diagnóstico firmado, mas ele tem sim uma área sugestiva, né? Mas eu acho que a ressonância poderia ajudar, sim, nessa pesquisa e nessa suspeita, né? Para a gente conseguir ver, mas parece ser, por aqui, por enquanto, parece ser uma necrose pequena e medial. É a minha primeira impressão. Tá. Doutor Rogério, prazer em tê-lo aqui com a gente. Doutor Rogério, alguma consideração? Vamos esclarecer logo que já foi feita a ressonância, que tem realmente essa área pequena, exatamente nessa região, né? É uma área que não é de grande monta, não é de grande significância. Então, você importa com a classificação, você não importa, você usa alguma classificação, você não usa? Boa noite a todos, do Dr. Leonardo. A radiografia foi bem ilustrativa, a gente consegue ver claramente, estimar claramente a área acometida. É claro que a ressonância ela nos traz a precisão maior do tamanho dessa área, do volume dessa área e da extensão dela, se compromete o pilar lateral ou não, que é uma das classificações importantes para a gente estimar algum grau de progressão, se ela tem um prognóstico mais reservado ou não. Apesar de no raio-x a gente vê que é uma área, aparentemente a gente vê que é uma área medial, limitada, de pequeno volume, mas a ressonância seria fundamental para confirmar isso. Sendo essa classificação, essa monta, a gente pode usar a modificada, que é bem interessante, a distribute também é bem interessante para a gente poder estratificar melhor o caso. Doutor Márcio Pozzi, boa noite, bem-vindo, obrigado pela presença. Alguma consideração, pressupondo que é uma área pequena, que a cabeça está com a esfericidade, qual que é a conduta que, nesses casos, vocês têm adotado? Então, mas só para eu entender um pouquinho melhor,
Esse paciente é assintomático desse quadril, desse lado, e o diagnóstico foi feito por... De maneira incidental. Ele foi fazer uma tomografia inicialmente por uma outra pesquisa, uma pesquisa urológica, fez uma tomografia pélvica, apareceu uma área que foi descrita, pesquisaram, fizeram um diagnóstico com a tomografia, depois uma ressonância, e mostrou exatamente isso. Essa área que está aí, ela não é muito maior do que essa, né? E ele sem sintoma. O problema é que ele chega no consultório, olha, me falaram que eu estou com uma necrose. O nome necrose já é um nome pejorativo, né? Assusta, né? Então chega completamente desarvorado. Então, assim, esses quadris assintomáticos, tem até alguns 2 ou 3 estudos interessantes disso, que mostram que, mesmo com áreas pequenas, a princípio, esse quadril, a área superexterna, lateral, ela está menos acometida, me parece mais central e medial. Um prognóstico até um pouco melhor. Eu acho importante dizer se existe colapso, mas é muito importante também a gente segmentar o lugar, né? Dizer qual o lugar do que tem a lesão. Pacientes assintomáticos com quadris assim tendem a evoluir com artrose no quadril, em média, depois de 6 a 8 anos. Né? Então, existem alguns lugares já que eles estão propondo algum tipo de tratamento para esses pacientes nessas condições. Eu confesso que, na prática nossa, do dia a dia, a gente trata esses pacientes conservadoramente, porque eu acho também bastante complicado você pegar um paciente com quadril assintomático e propor um tratamento cirúrgico para ele, sabe? Mas eu acho bastante discutível. Eu acho que talvez até daqui a um tempo a gente vai começar a tratar esses quadris. Fábio Vitor. Olá, Leozinho. Diga lá, homem. E aí, como é que vocês estão tratando esse tipo de lesão? Na verdade, assim, eu tenho mais ou menos igual o Pozzi falou, eu acho que ali, assim, olhando a radiografia, sem ver uma ressonância, ela me parece aparentemente ser um grau 2, né? Assim, já com uma área de esclerose maior, querendo formar um crescentezinho, mas não, aparentemente para mim não tem ali na radiografia. Uma coisa que me estranha no perfil, aquele cisto na borda superior, ou é da radiografia, alguma coisa errada que eu não estou vendo direito, ou me parece algum cisto subcondral no acetábulo. Então, uma das coisas que a gente encontra, só que isso aí seria um diagnóstico diferencial, muitas vezes o cara vem com uma ressonância, com o laudo da ressonância sendo uma necrose, e na verdade muitas vezes não é, né? Às vezes é uma impacção por atrito ali da artrose. Isso acontece muito, às vezes os laudos errados. E aí você tem que ver a imagem realmente da ressonância para você chegar à dúvida se é. Mas vamos contar que aí tenha realmente um laudo, realmente com uma área de necrose serpiginosa. Ele é assintomático, eu aparentemente não tenho, assim, eu não trato, eu só acompanho até o paciente começar a ter dor. Se ele tiver clínica, aí eu começo realmente a identificar alguma coisa, ou um tratamento conservador, ou seja, outras coisas que a gente pode fazer. Mas hoje na literatura a gente vê que existem várias possibilidades, né? Hoje existem uso de bifosfonados, eu não tenho experiência, não uso, mas existe quem usa bifosfonado para isso daí. Né? Parece que eles relatam uma melhora, mas a literatura às vezes mostra melhoras por 2 a 3 anos. É o que eu tenho visto. Eu não tenho visto nenhum relato assim de alguma coisa com uso de bifosfonato durante muito mais tempo. E uma outra possibilidade, uma alternativa de tratamento clínico, seria hoje também a hiperbárica. Mas eu acho que se o cara não tem dor, como a função da hiperbárica está mais relacionada a pacientes com dor, aí eu não veria também uma indicação de fazer hiperbárica. O meu tratamento, aparentemente, seria fazer um acompanhamento analgésico, se necessário, como ele está sintomático. Doutor Anthony, o senhor está aí? Estou aqui. Boa noite. Boa noite. Eu concordo, na verdade, eu acho que as alterações na radiografia são alterações, talvez, de um grau 2, de ficar, tem uma heterogeneidade, tem áreas um pouquinho mais de esclerose, não consigo delimitar tão precisamente a área, parece realmente mais central e um pouco mais anterior, como o anterior geralmente é o esperado, né? E também acho difícil propor qualquer tratamento, principalmente pensando no tratamento cirúrgico com um paciente assintomático. Acho que a gente entra num campo bem difícil de fazer uma indicação.
Um outro ponto que eu queria observar é, assim, um paciente que a gente identifica uma osteonecrose, mesmo assintomática, a gente tem que pensar se tem alguma causa identificável, porque daí sim, talvez a gente tenha algum tratamento mais para propor, né? Então, acho que talvez esse seja um ponto, claro, imagino eu que não tenha, né? Senão, talvez já tivesse sido comentado, mas acho que é um ponto que vale a pena a gente ressaltar. Muito bem. Algum dos senhores tem experiência com medicina hiperbárica nessa situação? Alguém conhece algum caso, algum trabalho melhor que possa respaldar isso? Não, o que eu posso falar é o que eu sei de literatura, mas não sei, eu não tenho experiência pessoal, né? Mas pelo que tudo mostra, é que isso aí seria mais para você realmente nos casos sintomáticos, a indicação de fazer hiperbárica em sintomáticos, e existem alguns trabalhos que mostram que aí você fazendo a hiperbárica com a descompressão, o alívio da dor realmente é melhor. Só a hiperbárica só parece que é uma coisa meio intermediária, é o que me consta. Não sei se os outros têm experiência, eu não faço. Aparentemente não indico assim e não tenho indicado com frequência não. Eu sou mais do tratamento conservador nesses casos, mas eu acho que mais ou menos o caminho é por aí. Bom, vocês estão vendo aí a radiografia de controle com 3 anos já com a área de necrose bastante bem delimitada, né? E o paciente continua assintomático, com Harris-Hipp score de 100, e eu usei bifosfonado para ele, porque os trabalhos que eu conheço, eles falam em bifosfonado mais para diminuir a chance de colapso do que propriamente como diminuição de sintoma, ou mesmo porque ele não tem, mas falam que os pacientes que tomaram bifosfonado por um período aí de 1 ano, eles progrediram menos para o colapso. Isso é o que eu já vi. Fora esse tratamento, restrição de carga, nesse caso, eu não uso, porque praticamente eu estou confiando que a área fora da zona de carga é uma área central, então eu não preciso me preocupar tanto. O raciocínio aí é mais ou menos igual ao raciocínio do Legpert. Se você tem uma proteção da zona de carga, você não precisa de se preocupar tanto. Com relação à ozonioterapia, que está muito na moda, a gente está vendo aí vários colegas aplicando ozonioterapia para todo lado. Algum dos colegas tem alguma ideia formada sobre isso? Eu acredito que a ozonioterapia não tem nenhum enquadramento em quase todas as doenças ortopédicas. Não sei se alguma doença a ozonioterapia tem alguma serventia, mas eu posso dizer que nas ortopédicas, com certeza que nenhuma, e a osteonecrose é uma delas. Em Eu não relação à sei se em alguma hiperbárica... doença, né? Exatamente. Em relação à hiperbárica, como o senhor falou anteriormente, não é um hábito meu prescrever a hiperbárica, ainda é um pouco duvidoso aí se a hiperbárica, assim como a onda de choque, trazem realmente bons resultados. Mas a ozonoterapia é descartada. Bom, acho que todo mundo concorda com o tratamento observacional nesse caso. Agora, tratamento observacional por quanto tempo? Quanto tempo a gente tem um sossego com essa cabeça de fêmea e fala assim, não, esse rapaz realmente ele vai escapar da prótese, vai ficar bem? Alguém tem algum critério de cura? Doutor Rogério, tem algum? Bom, um caso desse, com uma área de necrose restrita, já com um bom intervalo de 3 anos de acompanhamento, a gente considera um resultado excelente de tratamento conservador. Nesse momento, com 3 anos, é difícil estimar se ele vai progredir. Eu acredito que já é um caso praticamente resolvido. É claro que o acompanhamento periódico, isso aí é obrigatório, com exames de imagem, acompanhamento clínico do paciente, mas tem um detalhe, né? Esses pacientes, quando eles começam a se sentir confortáveis com a patologia, eles também somem do consultório. Acabam retornando um período maior, e às vezes até com um quadril já mais prejudicado. Doutor Márcio, o senhor tem alguma coisa padronizada para acompanhamento de resultado de procedimentos
conservadores. Isso aí serve não só para o tratamento observacional, mas também para as descompressões, para os procedimentos preservadores da cabeça. Sim. Eu acredito, assim, no caso desse paciente que foi feito só o bisfosfonado, normalmente a gente faz o acompanhamento com 0, 3 meses, 6 meses, 1 ano e depois uma vez por ano. Eu acredito que nessa situação aqui, que a gente já viu uma área de necrose já bem delimitada, com o osso subcondral já estabelecido, já está numa fase de resolução da doença. Eu acho nesse momento, isso aqui evolui para desabar, para uma progressão no sentido de articulação deformar, uma deformidade? Eu acho que não. Mas o que acontece é o seguinte, esse osso que nasceu aí, essa neoformação óssea, esse osso é mais duro, esse osso tem uma outra característica, né? Então, esses pacientes, por mais que eles evoluam bem, depois de 6 a 8 anos, como eu falei, em média 7 anos, eles vão evoluir com dor e vão começar com características degenerativas no quadril. Não com colapso, mas em outro estágio do problema, que seria de uma artrose em função de um coeficiente de elasticidade óssea que ele não fica bom, porque ele fica diferente em lugares diferentes da cabeça. Com relação ao bifosfonado, Leonardo, eu acho que de todos esses trabalhos que existem sobre terapia por onda de choque, sobre ozonioterapia eu nunca vi, sobre câmara hiperbárica, medicações anticoagulantes, o bifosfonado tem alguns estudos que empolgam a gente um pouquinho mais a tratar, pelo menos 4 estudos que são interessantes, né? Eu faço bifosfonado nos pacientes meus que chegam com radiografias parecidas como essa, estágios 1 e 2, em situações que você não tem um pilar lateral muito acometido. O paciente já tem 3 e 4, já tem uma evolução com colapso, daí eu não acredito mais que vai mudar, não, porque eu acho interessante você diminuir a atividade do osteoclasto, você dá mais atividade para o osteoblasto, né? Então, eu gosto de bifosfonado nessas situações, e a gente faz isso daí também, faz aí uns 4, 5 anos. Léo, deixa eu pegar um gancho, só Diga. Fazer uma pergunta, só para fechar em relação a esse... Eu já vi, a maioria dos estudos com bifosfonado vai em torno de 2 anos, né? Mas eu já vi estudo com 10 anos de uso, um estudo prolongado, e eu queria ver com vocês mesmo, com os colegas, esse foi um uso num tratamento conservador. Queria saber se vocês usam o bisfosfonado como adjuvante. Por exemplo, se você acredita em uma cirurgia por descompressão, seja ela com ou sem enxerto, se vocês utilizam junto o bisfosfonado como na tentativa, com o objetivo de retardar ou diminuir a progressão desse colapso. Alguém faz isso? Alguém usa adjuvante? Eu já usei em alguns casos e outros não. Na realidade, o grande problema que eu vejo no tratamento da osteonecrose é que a gente está tentando empacotar um tratamento de uma situação que não é uma doença, é uma manifestação de uma doença que o paciente tem. Então, nós vamos chegar nas causas da osteonecrose. Tem causas e causas para isso. Nós sabemos que hoje os estudos de genética estão bem adiantados, você tem mutações genéticas que dificultam a cura quando a necrose acontece, tem mutações que facilitam a necrose aparecer, desde a coagulação intravascular até outras situações de diminuição da população de células osteoblásticas na metáfise desse fêmur. E você vai ver também fatores ambientais do paciente que ele mesmo tem. Por exemplo, os pacientes que fumam, eles têm uma progressão nitidamente pior, isso a literatura já fala. Então, assim, o meu problema eu estou tentando individualizar o tratamento em função da causa que eu possa ver em função do paciente. Mesmo assim, eu não consigo. Então, a ciência ainda não me explica, não me dá essa situação. Eu acho que se você tentar empacotar tudo num chart só, num fluxograma só, você não vai conseguir, porque nós estamos tratando uma doença que inicialmente ela é metabólica, osteometabólica, e que depois passa a ser mecânica, né? Como o Dr. Pozzi falou. Ele falou, olha, depois ela passa a ser uma doença de diferença de
de tensão óssea, de elasticidade óssea, ela passa a ter um acometimento mecânico. Então, é uma doença que ela tem várias fases. Essa é que é a dificuldade. Então, necrose é sempre... A gente começou a ver a necrose, eu acho, pelo lado errado. A gente está agora começando a ver a causa, os fatores que estão realmente atrapalhando, individualizando. O paciente que tem função de corticoide, o paciente que tem osteonecrose em função de quimioterapia, em função de doença renal, anemia falciforme, tem outras situações. Então, basicamente, você tem que ver isso. Eu noto na minha prática diária, aqueles que eu usei bifosfonado, eles têm uma progressão mais lenta, mas mesmo assim não evitou o colapso igual eu esperaria, eu desejaria. Eu só queria comentar, eu quando faço uma descompressão, eu acho que a proposta de descompressão é sempre mexer na evolução metabólica, né? Então, não é evidentemente algo estrutural. E eu acho que esse ponto é um ponto que vale a pena a gente jogar com todas as armas que a gente tiver. Eu, por hábito, gosto de usar o bifosfonato. Acho que é um momento que vale a pena, até porque a maioria das vezes, quando eu acho que a descompressão pode ter um resultado bom, é quando são causas que vão responder melhor. Tem outras causas que a gente sabe que não vai ter a mesma resposta na descompressão. Léo, Diga. é o Ender. Fala, Wender. Tudo bem? Bom. Deixa eu só fazer uma observação. Eu tenho um pouco de dificuldade de abordar cirurgicamente a osteonecrose. Mas os casos que eu opto por tratar cirurgicamente são casos de área pequena. Então, por exemplo, num caso desse paciente, se ele tivesse sintomas, se ele tivesse dor, eu teria uma tendência a tratar ele cirurgicamente. Um paciente sem acometimento do pilar lateral, parece que o acometimento volumétrico é pequeno. Então, é esse paciente que, no meu ponto de vista, tem indicação cirúrgica caso ele tenha sintomas. Agora, num paciente assintomático, eu acho que a evolução, o tratamento é esse mesmo, né? Não faz sentido você pensar em fazer uma cirurgia num paciente que não tem dor. Eu tenho o costume de fazer uso de bifosfonado nesses pacientes que eu tento a condição conservadora e também nos pacientes que eu faço tratamento cirúrgico. Esses dois trabalhos que estão na tela são os trabalhos que suportam o tratamento observacional nessa condição do paciente ser assintomático, área fora da zona de carga e pequena, áreas pequenas. Essa é a única situação, esse conjunto de fatores que tem que estar presente em todos os pacientes. Se ele não tiver esses 3 fatores, você não tem, teoricamente, uma autorização da literatura para fazer isso. E esse trabalho da esquerda, do Michael Monte, é um trabalho que eu gosto muito. Esse cidadão é um dos caras que mais estuda osteonecrose ao longo do tempo. Ele foi o sujeito que publicou sobre a evolução, a história natural da osteonecrose não tratada, e é um sujeito que tem um grupo extremamente ativo que pesquisa todas as faces disso. E ele comanda uma sessão no Congresso americano todo ano, que ele traz todos os pesquisadores que estão em cima dessa situação, a turma que usa célula-tronco, a turma que usa gel de plaqueta, ele vai trazendo todo mundo para tentar uma discussão. Então, esse trabalho, depois, quem quiser olhar, esse pessoal é bem esclarecedor. Vamos para o próximo caso, que esse já era o contrário. Esse aí já era um paciente de 47 anos, um paciente que é homem, tem sintoma desse lado e não conseguimos definir a causa da necrose dele. Em princípio, foi estabelecido como idiopática. Acho que alguém tem dúvida da área de acometimento dessa cabeça de fêmur? Vamos lá, doutor Anthony. Parece ter, de novo, uma heterogeneidade. Eu acho que dá para delimitar, talvez, ali olhando no AP, a parte inferior ali o limite inferior
essa área de comprometimento é maior que o outro caso, mas também não tem ainda sinais de colapso da cabeça. Isso. Fábio De Vito. A impressão que me dá é o que o André falou. Eu não vejo áreas de colapso. Parece ter uma área de rarefação um pouquinho maior ali. Parece até como se fosse, né, um pouco ali mais na parte superior da cabeça, né, na área de carga. Não sei se realmente tem ali ou não, pelo que eu estou vendo aqui. Mas aparentemente não tem colapso. Mas sendo um paciente sintomático, eu ainda tenho 47 anos, uma forma idiopática. Eu ainda tenho como um tratamento mais conservador. Eu ainda tento tirar carga, seguro um tempo sem carga, vejo se a dor melhora, geralmente 2 turnos aí de 6 semanas. Melhorando a carga, eu volto a carga gradativamente e vou acompanhando para ver até onde vai isso daí. E aí depois, futuramente, eu vou planejar meu tratamento cirúrgico. Geralmente são casos, dependendo ali se realmente for uma área mais ali de carga, aí você vai deixa para ele levar até onde ele aguentar e futuramente tentar fazer uma prótese. Essa é a conduta geralmente que eu tenho. Gustavo. Esse eu não dou conta, esse eu não consigo. Eu, Gustavo, não tenho paz de tratar ele conservadoramente. Assim, ele, como você mesmo disse, foi bem diferente. Agora nós já temos sintoma, a área já é maior, a área é em área de carga e ele está sem colapso. Então, esse, para mim, ele está um pouquinho fora, né, da faixa etária habitual, que é um pouquinho mais novo, então ele já está indo um pouquinho para lá, mas aí esse é um caso que eu faria descompressão. Acho que eu não uso enxerto para esses casos que não tem colapso, nenhum tipo de colapso aparente. Eu acho que a descompressão, como o Dr. Michael Monte faz, com feed time fino, né, 3,5, e segurar a carga após isso é o que eu faria, assim. Esse é o paciente que eu elegeria para a descompressão. Rogério. Bom, esse paciente, para não oferecer para ele de cara na primeira consulta a cirurgia, eu tentaria, para o meu sossego, 30 dias, 45 dias de conservador, mas muito tendencioso a partir por tratamento cirúrgico, já planejando no futuro a abordagem cirúrgica para ele, com uma descompressão. Eu, um pouco diferente, como está de perto, eu tento fazer uma impacção de enxerto autólogo desse paciente, eu tenho uma trefina, eu tiro ali próximo da asa do ilíaco, então impactou, consigo impactar um pouco esse enxerto, e essa é a minha opção de tratamento. Uhum. Muito bem. Doutor Anthony? Eu também, eu programaria uma descompressão, acho que é cirúrgica, indicação. Minha preferência, na verdade, é fazer perfurações com menores, né? Não que não fragilize tanto a parte já com necrose da cabeça do fêmur. Então, tenho por hábito usar um fio de Steinmann 3 ou 3,5. Faço várias perfurações, tentando atingir toda a área superior e anterior, especialmente, né? Uhum. Bom, Nesse Leonardo, caso, diga. De passar minha conduta aqui, esse paciente sintomático, eu concordo aqui com o Mid, eu acho que, no primeiro momento, eu optaria pelo tratamento conservador, protegendo a carga dele, uma carga contralateral, jogar uma muletinha para o lado contrário e tratar de forma sintomática, mas se não melhorar no intervalo de 4 a 6 semanas, do ponto de vista clínico, esse paciente ele já vai estar ciente da possibilidade de fazer uma descompressão. Acho que a gente não pode perder tempo num paciente que tem ali um prognóstico bom, porque tem um acometimento, a princípio, do pilar central. Então, eu optaria por um tratamento conservador, uma conduta expectante, com carga protegida e sintomático nas primeiras 4 a 6 semanas, mas, se não evoluir bem, preparar para a descompressão. Uhum. Muito bem. Anthony, já falou? Já. Léo, Tá. deixa eu te dar uma... Só
um contraponto. No meu ponto de vista, eu necessito de uma ressonância para mim ter certeza da área, do local do acometimento da necrose. Mas, se eu estiver tendo uma imagem, se eu estiver vendo uma imagem que corresponde à realidade, então eu estou vendo uma área de grande volume, um volume provavelmente maior que 200 graus, aí, se somar no AP e no perfil, e eu estou vendo uma necrose que pega o pilar lateral assim, de cheio. Então, no meu ponto de vista, essa osteonecrose ela evolui mal de qualquer jeito. Esse é o meu ponto de vista. Agora, eu vou discutir com o paciente, nós vamos sentar e conversar. Se o paciente falar, doutor, eu quero que tente alguma coisa, eu vou fazer o possível e o meu hábito é de impactar enxerto. Mas, no meu ponto de vista, uma lesão desse tamanho e que pega o pilar lateral com essa característica, o tratamento cirúrgico, com o objetivo de preservar a cabeça, ele vai evoluir mal de qualquer forma. Esse paciente é um paciente, no meu ponto de vista, ele vai para a prótese num período curto. Esse é o meu ponto de vista. Essa é o trabalho do ozono, né? O ozono, na realidade, na classificação dele, essa é a pior situação possível que a gente vê. Então, a incidência de progressão ela é assustadora, ela vai para 80% para progressão para prótese, né? Léo, só te interromper, só fazer uma conclusão que eu falei. Então, assim, a minha conduta é de não abordar esse paciente cirurgicamente antes de uma prótese, salvo os casos que o paciente me solicitar a realização, e aí a gente, muito bem conversado, a gente pode até fazer. Mas, se o paciente deixar exclusivamente ou de uma forma mais importante, na minha decisão, eu não opero esse paciente antes de uma prótese. Se fosse você, em você, você iria se observar e até chegar no... Até porque, Léo, eu não acredito. Porque, vamos pensar, se eu vou fazer um tratamento que eu acredito que ele não vai dar certo, no meu ponto de vista, eu só vou estar agregando risco para a próxima cirurgia. Então, o risco de infecção na prótese vai aumentar, um quadril que já foi abordado previamente. Eu não vejo ganho, eu não vejo nenhum ganho. Então, se fosse o meu quadril com a lesão, com um volume tão grande e tendo um acometimento tão direto no pilar lateral, no meu quadril, eu não faria antes de fazer uma prótese. Uhum. A questão é essa. Eu particularmente, eu vendo uma necrose nessa forma, nessa localização, com sintoma, eu sempre, claro, coloco para o paciente todas as possibilidades, mas a minha vontade, se fosse em mim, eu faria uma descompressão, sim. Acho que a descompressão para cabeças com a esfericidade preservada, ela é bastante efetiva, pelo menos em prorrogar a situação da prótese. Você consegue prorrogar aí até 5, 6 anos, se for um bom resultado. E aí você ganha mais algum tempo antes de fazer a prótese. Com relação à descompressão, a gente que faz prótese, eu não vejo uma incidência muito grande de complicação pós-descompressão. Mesmo que tenha sido usado a pior das situações, que é a biocerâmica, que é onde você vê muita sujeira no campo, né? Porque essa biocerâmica nunca vai ser integrada. Então, mesmo nessas situações, eu não vejo muito. A minha conduta desse caso foi fazer a descompressão com um aspirado medular simples. Eu nem concentrei, a gente não tinha nessa época uma centrífuga no centro cirúrgico disponível, então a gente só aspira as células da medula óssea e faz as microperfurações mesmo, com fio 3,5, várias perfurações em leque, e esse é um resultado com 11 meses. A gente nota que o resultado foi ruim. A perda de esfericidade ela veio, ele está com um Harris score baixo, ou seja, ele está sintomático, ele está insatisfeito, e com um ano praticamente de
de tratamento. Então, a gente tem que questionar realmente se eu fiz bem em operar esse paciente ou não. Aí é que está a história da classificação. A gente vai usar a classificação a nosso favor, na maioria das vezes, né? Então, assim, se eu for pelo ozônio, eu já teria caído na prótese praticamente direto. Entendeu? A hora que ele tivesse sintoma, ia para a prótese. Eu concordo. Léo, posso só fazer uma colocação aí, não? Diga. Esse é um caso que me lembra muito alguns casos que eu vi lá de Nijmegen, né? É um caso, a única coisa que aí eu poderia fazer, que eu não faço porque eu não tenho condições de fazer isso daí, seria realmente um enxerto impactado naquela fase, que aí eles têm uma broca circular, eu não sei como é que eles fizeram lá, e aí eles comem praticamente a cabeça toda, deixando todo o arcabouço da cabeça e faz o enxerto impactado. Os casos do pessoal de Nijmegen tiveram boas evoluções e com uma durabilidade muito alta, né, de 8, 10 anos, até mais. Eu aqui não tenho esse instrumental e nem uma técnica habilitada, talvez, para fazer isso daí, mas principalmente a parte instrumental. Mas eu acho que eu seguiria do jeito que eu falei. Quando não tenho condição de fazer um enxerto impactado nessa parte, eu seguiria conservador e faria a prótese. Alguns colegas, eles advogam até o enxerto impactado aberto, né? Tipo trapdoor ou bulbo de lâmpada, fazer o enxerto mesmo nessa situação. Isso aí já está sendo bem cogitado e estão começando a sair trabalhos a respeito disso, com uma casuística que se aproxima muito da técnica de ficar original, né? Mas, assim, ainda continua sendo o calcanhar de Aquiles para a gente. Ele evoluiu, obviamente, com a prótese de cerâmica. E aí tem um negócio, né? No meu caso, por exemplo, eu trabalho único e exclusivamente com medicina privada, não trabalho com medicina da saúde pública. Algum dos colegas tem experiência na saúde pública com isso? Muda o tratamento em relação ao sistema privado de saúde para isso? Se você pegasse esse paciente no sistema público de saúde, você trataria diferente do sistema privado? E quais seriam as diferenças? Vamos começar com o Rogério, que aí eu vou pela minha lista aqui. Doutor Leonardo, aqui em Belém a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho muito forte junto no SUS, com uma série de casos de artroplastia, estavam esperando a fila de cirurgias fora do estado, e a gente realmente fazia uma estratificação mais criteriosa em relação à idade. Um paciente com raio-x, com esse aspecto, se ele me mostrasse uma clínica com uma dor aceitável, uma perda de vida relativa, a gente tentava esperar um pouco, já que nosso implante é um implante simples, de polietileno convencional, com cabeça de metal, e a gente tentava reservar isso para pacientes um pouco mais idosos. A gente usava um critério aí de 45, um paciente com muito sofrido, mas acima de 50 anos. Claro, na rede privada a gente tem uma medicação bem mais agressiva, porque a gente tem implantes bem mais modernos, implantes oncológicos bem melhores e nos dá mais segurança a médio e longo prazo um paciente jovem de 40 anos. Gustavo, acho que você também só está no sistema privado, né? Não, eu trabalho na Universidade de Ciências Médicas, que lá é 100% SUS, né? O tipo você muda alguma coisa? Não, eu faria a mesma coisa. Né, a minha hipótese inicial era descomprimir, eu descomprimiria os dois da mesma forma. O parto biológico, sim, esse eu vou utilizar diferente no privado e no público. Mas eu não mudaria, assim, Léo, sinceramente, a minha conduta só por essa questão, sabe? Talvez menor de 50 anos, no público eu vou ter, igual o colega disse, eu vou ter o metal e polietileno convencional mesmo, é o que tem no SUS, e no privado, menor de 50 anos, eu tenho tendência a fazer cerâmica, mas descomprimir ou não, nesse caso específico, eu acho que eu não mudaria, não. Antônio? Não, a conduta seria basicamente a mesma. O que acontece muitas vezes no sistema de saúde é que o paciente chega já na fase mais avançada, né? Não dá tempo de fazer a ressonância e chegar lá na fase pré-desabamento, né? Então,
mas seria exatamente a mesma conduta. Fabinho. Acho que quanto à conduta do tratamento, a minha é a mesma. Isso independente de onde eu estiver. Eu numa situação dessa, que eu acho que a evolução vai ser ruim, eu não faço. Eu prefiro não fazer porque eu acho que o Wender comentou alguma coisa sobre as complicações, eu acho que o risco de infecção é maior. Sempre fica, às vezes, dependendo da floragem, algum fio lateral. Eu faço muito prótese cimentada. Sou cimentador ainda, talvez alguns poucos no país, mas eu ainda faço muito prótese cimentada, tanto no SUS quanto na clínica privada. Então, eu não gosto. Eu gosto de tratar meu quadril virgem muitas vezes. Mas, quanto ao tipo de prótese, aí sim, a gente faz aquilo que o SUS tem. Infelizmente, não tem como. Mas quanto à escolha de tratamento, sempre a mesma. Doutor Márcio. Eu concordo com o Anthony, né? Eu acho que eu nunca peguei no SUS uma necrose que não tivesse já com colapso. Eu acho que todas as vezes no serviço público o paciente já estava colapsado, né? E não concordo. Se o paciente está colapsado, se não tem mais esfericidade da cabeça, se você tem degraus ali, gaps com mais de 2 milímetros, ele vai mal, ele vai evoluir mal. Então, o tratamento conservador, preservador da cabeça femoral não vai funcionar bem. Temos que fazer o que tem no SUS, né? A gente faz com o que tiver. É claro que se o paciente também experimentar ali com uma dipironazinha, um paracetamol, a gente leva para frente também no conservador, né? Mas o duro é que às vezes tem bastante dor. André. Leonardo, só interrompendo aqui, nós estamos aqui nos 15 minutos finais e tem algumas perguntas no Questions and Answers e no chat. Eu vou pedir para o Marcos Tadeu para a gente poder fazer essas perguntas dos debatedores para você, apresentador, poder tentar tirar essas dúvidas da plateia. O Marcos, quer falar as perguntas aí para nós? Isso, o pessoal participou bastante, Léo, e tem bastante perguntas sobre os dois casos. Eu acho pertinente a gente interromper um pouco e falar um pouco sobre elas. Por exemplo, tratamento conservador, rapidinho. Quem faz o tratamento conservador, quando faz, vocês tiram o apoio, com ou sem apoio? Quem perguntou foi o Ricardo Afonso Ferreira. Com ou sem carga? Eu tiro a carga. Como eu falei talvez primeiro, desculpa, mas eu geralmente tiro a carga por 6 semanas. Eu também tiro a carga 6 semanas, depois disso não. Eu tiro a carga também, mas com objetivo álgico apenas, não esperando que vá poupar algum tipo de desabamento, só com o alívio da dor. Doutor Lafayette, ainda no tratamento conservador, ele perguntou qual é o tempo de quem tem experiência do bifosfonato. O tempo e a dose, alguém tem alguma experiência? O tempo, esse o Gustavo tinha perguntado, a gente não conseguiu responder, né? A dose tradicional é 70 miligramas por semana, e o tempo de uso varia um pouco, mas se eu não me engano, até nesse artigo que o Leonardo mostrou agora, ele mostra que você não deve passar de 3 anos do uso do alendronato. Então, eu acho que entre 2 a 3 anos... De 2 e 3, né? Eu vi um artigo com 10, que eu acho que extrapolou, mas eu acho que a maior parte... Se você contratar osteoporose mais de 6 já não está certo, né? Então, a maior parte dos artigos é 2 a 3 anos. Eu acho que, na verdade, o tempo de tratamento com bifosfonado não vai passar muito que 3, 4 meses, né? Porque ou vai melhorar, ou tu vai ter que pensar em outro tratamento complementar, né? Porque não vai ser o bifosfonado por 1 ano que vai resolver a osteonecrose, né? Eu acho que depende muito da sintomatologia e da evolução radiológica, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental para avaliar quando a gente vai parar ou não o tratamento, né? O tempo de tratamento é controle clínico de dor e quando tem alteração de sinal, quando está remodelando na imagem radiográfica e a redução da alteração de sinal na ressonância. Então, controle clínico e melhora da imagem, tanto radiológica quanto no exame de imagem. Normalmente, 1 ano a 2 anos é o tempo suficiente para, numa lesão de bom prognóstico, aí, que não tem um Kerbu maior que 200 graus, é o tempo de tratamento. Eu particularmente, eu não trato conservadoramente o paciente que tem sintoma. Agora, no caso do paciente com lesão pequena, fora da área de carga e sem sintoma, 1 ano de bifosfonado e tirar a carga. Sim, eu sou meio renitente. O máximo que eu faço é usar uma bengala contralateral e, mesmo assim, por um curto espaço de tempo,
porque se ele começar a ter sintoma, ele já vai passar para a indicação cirúrgica, na minha opinião. Na verdade, em relação à progressão do colapso da cabeça, já tem alguns trabalhos já que mostram que não tem modificação na evolução, botar carga ou não, né? Mas para analgesia, eu concordo. Acho que para ter um controle melhor da dor é uma opção interessante, muitas vezes. Eu normalmente, nos casos que eu trato ou conservador ou cirurgicamente, eu uso bifosfonato por 1 ano. E o paciente que eu trato conservador, eu tiro carga por 6 semanas com o objetivo de controlar a dor. Muito bem. Perguntas, Marcos? Mais pergunta aqui, Léo, rapidinho. Diga. O Ricardo ele gosta muito da classificação de ozono e ele é um defensor do tratamento não cirúrgico, parece, depois de muito tempo operar. E ele está querendo saber se alguém mais usa, foi falado muito sobre o ozônio, o trabalho dele, se alguém usa ficar ozônio como basilador para poder indicar a cirurgia. Eu uso essa classificação. Eu acho que para mim, o que indica operar a osteonecrose é acometimento do pilar lateral, volume do acometimento da cabeça e a etiologia da osteonecrose. Se eu consigo determinar uma etiologia, por exemplo, alcoólatra, dificilmente eu indico operar ele. Agora, é o que eu disse nesse caso. Se o volume ultrapassa 200 graus e tem um acometimento nítido do pilar lateral, eu não abordo. Então, eu utilizo a classificação de ozônio. Eu acho que ela porque para mim fazer um procedimento cirúrgico, eu preciso acreditar nele. E se eu vejo que a evolução do procedimento cirúrgico é muito próxima da evolução do tratamento conservador, eu não me sinto habilitado para fazer. Então, eu utilizo muito essa classificação. Legal. Eu gosto de ozono para prognóstico, é a melhor classificação em termos de prognóstico. Agora, depende muito do que você vai fazer. Para controle de progressão, ficar já é o suficiente. E é o que a maioria dos trabalhos usa, é a classificação de ficar. Esse é um dos problemas que nós temos em osteonecrose, porque não existe uma padronização na história. E, recentemente, eu vi um trabalho sobre a osteotomia dos japoneses, e eles têm uma classificação da Associação Japonesa de Metabolismo, de Estudo de Metabolismo Ósseo, que é uma subdivisão do Ministério da Saúde japonês, e que eles levam em consideração exatamente pilar lateral, acometimento pilar lateral, acometimento em relação ao acetábulo, eles levam em consideração o acetábulo, basicamente tentando estudar para onde vai a lesão, aonde que essa lesão vai ficar apoiada e se ela vai proteger o pilar lateral depois da osteotomia. Então, depende muito. Classificação é aquela história, é igual sapato, cada um tem o seu de preferência, né? Ricardo Horta quer fazer um comentário aí, Ricardo? Levantou a mão? Boa noite a todos aí. Só que o Dr. Marcos Tadeu comentou meu nome, eu gosto da classificação de ozono, mas não para indicar tratamento conservador. Eu acho que não tem indicação de tratamento conservador da osteonecrose. Eu uso a classificação de ozono para contraindicar a descompressão da cabeça femoral. Eu acho que a descompressão da cabeça femoral, na maioria dos casos, ela piora o prognóstico do paciente porque ela acelera o colapso. E nos casos que o paciente evolui bem, é porque a doença evolui bem. No caso da ozono 1A, não foi a descompressão que fez ela evoluir bem, é a evolução natural da doença. Então, o que eu tenho observado nos pacientes submetidos à descompressão é que eles mudam o hábito de vida. Eles geralmente param de beber, param de praticar esporte de impacto, diminui a comida gordurosa, para de fumar, vira crente. Aí o cara melhorou, não é porque ele fez a descompressão, porque ele mudou os hábitos de vida. Então, eu sou contra a descompressão. Só queria deixar claro isso aí. Eu acho que ela não tem efeito na evolução natural da doença, ela não melhora o prognóstico do paciente, só piora. Obrigado. Tem uma pergunta aqui também.
relevante quanto a propedêutica e o diagnóstico, o Dr. Tiago Gomes perguntando sobre a correlação com dislipidemias. Ninguém falou, mas alguém consegue correlacionar e tem experiência com tratamento, por exemplo, estatina, alguma estatina no tratamento da osteonecrose? Absolutamente nenhum efeito. A gente fez uma discussão sobre isso, e eu acho que o que todo mundo faz é ninguém dá estatina para a necrose. O que a gente faz quando você vai fazer seu screening, se o paciente tem hipercolesterolemia, você vai mandar ele para ele tratar a hipercolesterolemia, que ele poderia e deveria tratar independente da necrose, né? Mas com o objetivo de melhorar ou mudar a história natural da necrose dele, a gente já está mais ou menos provado que, por enquanto, as estatinas não têm o efeito modificador da doença, né? A gente tem que usar um pouco o bom senso. A dislipidemia ela pode funcionar como coadjuvante na causa. Isso está associado, existe uma associação entre dislipidemia e maior incidência de osteonecrose. Você, então, portanto, deve tratar a dislipidemia. Uma vez que você tem a osteonecrose, o uso de estatina não vai influenciar em absolutamente nada na região necrosada. Você não tem absolutamente nenhuma melhora na perfusão, na circulação ou mesmo em qualquer outra situação. Ele tem que tomar estatina, sim, para diminuir os eventos vasculares sistêmicos que ele pode ter, e isso também a ciência já fala, né? O paciente que tem osteonecrose, seguramente ele tem mais eventos vasculares cerebrais e cardíacos do que a população que não tem. É isso mesmo, Léo. Só rapidinho, a gente aproveitar isso, porque o doente da osteonecrose ele pode abrir um quadro sistêmico com uma osteonecrose. Então, às vezes, pode ser a oportunidade de você fazer um diagnóstico de uma coagulopatia, de uma trombofilia, e associado a hiperlipidemia, e às vezes o cara fez uma necrose, tudo bem, ele pode até evoluir para uma prótese, mas se você evoluir no seu diagnóstico e aquele cara descobrir uma trombofilia, você pode sim mudar bastante a história natural da vida do sujeito, porque ele pode passar a tratar e não ter um AVC, não ter uma doença coronariana em médio e longo prazo. Então, é um gancho importante que eu acho que a gente deve salientar. Mas da forma que você faz a estatina, o meu ver também serve para trombofilia. A gente não vai tratar a trombofilia que a gente acha, normalmente eu encaminho para o mato para fazer uma investigação em paralelo, para tentar abrir o leque de causas. Ok, pessoal. Então, a gente está chegando aqui no final, o tempo está esgotando, vou interromper novamente. Pedir para o doutor Leonardo Brandão aí algumas palavras finais aí sobre a osteonecrose, a mensagem que ele deixa para todos nós. Depois eu faço o encerramento e passo a palavra para o Ricardo Horta aí para os recados finais. Bom, acho que como mensagem final, primeiro é entender que a osteonecrose ela não é a doença, ela é a manifestação de alguma situação fora do normal no paciente. E nesse fluxograma que os senhores estão vendo aí, a gente tem a oportunidade de ter interferência em todas essas situações antes e depois da morte celular, impedindo ou acelerando a regeneração. Então, a primeira coisa é entender isso e não tentar empacotar a osteonecrose como uma coisa só. Acho que foi bastante oportuno. O Ender falou sobre alcoólatra. Alcoólatra é uma situação extremamente complicada, são os piores casos para se tratar, mesmo com prótese. E deixar os questionamentos que são sempre, por que cabeça femoral do mesmo paciente, as duas evoluem muitas vezes de maneira diferente? É só estadiamento? Segundo, o tratamento é o mesmo para todos os pacientes, independente da causa? Como que se define a cura? É muito difícil você definir a cura de uma osteonecrose. Isso foi tema, inclusive, de um debate que a gente fez na SBQ. Existe a cura da osteonecrose? Essa é uma pergunta interessante, é boa. E a outra coisa é o seguinte, até que ponto nós estamos conseguindo modificar a história natural da doença?
com os tratamentos todos que a gente tem empregado, nós estamos realmente modificando a história natural das doenças, nós estamos realmente fazendo bem para o paciente, ou estamos operando ele uma vez desnecessariamente? Acho que a gente precisa de entender isso e ver que no futuro a gente vai precisar de um registro de osteonecrose, que vai ter que trabalhar muito por aí. Nós vamos precisar melhorar a identificação de fatores de risco, melhorar e identificar fatores modificadores da circulação na cabeça femoral, como o Philippe Erlingu já está fazendo na França, com as células-tronco concentradas que ele tem feito, né? As terapias injetáveis modificadoras, né? E reconhecer imagens de cura, porque até hoje a gente não reconhece muito imagem de cura, a gente só sabe que a cabeça está redonda, que ele tem uma esclerose, eu não sei se está curado. Entendeu? E, por fim, se a gente dominar isso, a gente vai conseguir prevenir. Eu acho que é por aí a mensagem que fica. Não é fácil tratar a osteonecrose. Todos os tratamentos que foram falados aqui têm suporte na literatura, todos estão certos, ninguém falou nenhuma bobagem e estamos muito longe de ser dono da verdade nessa doença. Essa é a minha mensagem final. Eu queria agradecer a todo mundo aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço. Foi mais uma noite maravilhosa aí, com discussões de altíssimo nível, né? Todos participando super bem, a plateia interessada. Então, eu queria agradecer a SBQ a oportunidade de estar participando aqui com vocês também. Obrigado pelo tempo disponibilizado para todos nós aí. Eu queria convidar o Ricardo Horta para as palavras finais aí. Então, eu queria agradecer e parabenizar a todos envolvidos na realização dessa discussão. Teve um momento que eu observei, estávamos com 202 participantes, é um número muito expressivo para a reunião de segunda-feira. E convidar os colegas para participar com a gente nas próximas atividades. Na quarta-feira nós temos o quadricurso, vamos falar sobre a classificação dos defeitos ossifemorais e acetabulares. E na reunião do dia 3 de maio, vamos ter um outro assunto interessante, um assunto inédito, que é muito pouco discutido, que é a profilaxia cirúrgica das fraturas do terço proximal do fêmur. Como estamos em 2021. Vai ser uma palestra apresentada pelo professor Anderson Freitas, de Brasília, e eu acredito que também vai ser muito interessante, gerar muita discussão e muito aprendizado. Boa noite a todos, muito obrigado. Pelo abraço. Abraço, gente. Noite. Até a próxima. Boa noite, rapazes.